Apenas 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio. 8. O mundo inteiro foi destruído. E tudo o que existe hoje veio delas. Pense nisso com calma. Se só uma família saiu viva da arca, então toda a humanidade atual descende exclusivamente daquele grupo, sem exceção. Isso significa que existe apenas uma explicação lógica para como a Terra foi povoada novamente. E essa explicação é desconfortável, porque se não havia mais ninguém, então os primeiros casamentos da nova humanidade aconteceram dentro da própria família. Não havia outras opções, não havia outros povos, não havia alternativas escondidas, só eles. E quase ninguém fala sobre isso. Hoje existem leis, limites, proibições claras, mas naquele momento da história, essas leis ainda não tinham sido estabelecidas. Estamos diante de um cenário único, irrepetível, extremo. População zero, estrutura zero, alternativas zero. Se a espécie precisava continuar, as próximas gerações teriam que surgir daquele único núcleo. Existe apenas uma possibilidade, e muitos evitam aprofundar esse ponto, porque ele confronta nossa mentalidade moderna. Mas segura isso, porque no final deste vídeo, você vai entender que essa história não é apenas sobre como a humanidade se multiplicou, é sobre por que ela continuou repetindo os mesmos erros, mesmo depois de um recomeço global. E é aí que tudo muda. Estamos falando do início absoluto de uma nova civilização. A humanidade estava mais próxima da origem. Segundo muitos estudiosos, com menos degeneração genética acumulada do que séculos depois. O risco biológico que conhecemos hoje não era o mesmo naquele momento. Mas o ponto central não é biológico, é humano. Se toda a humanidade começou ali, então todos os povos, todas as culturas, todas as nações vieram da mesma raiz direta. Não existem linhagens separadas, não existem origens paralelas, não existem povos independentes. Tudo começa na mesma arca. Isso significa que toda rivalidade futura, toda guerra, toda divisão entre nações é, no fundo, um conflito entre parentes distantes. Antes de existirem fronteiras, existiam laços de sangue. E aqui está o detalhe que muda tudo. O mundo foi reiniciado, mas o coração humano não foi substituído. 8 pessoas sobreviveram, mas a inclinação humana atravessou as águas junto com elas. E antes mesmo da humanidade se espalhar, antes das nações surgirem, já existia tensão dentro da própria família. Um episódio dentro de uma tenda. Um erro, uma exposição, uma maldição. Ou seja, o problema não começou quando os povos se dividiram. Começou dentro de casa. E é por isso que essa história é muito mais profunda do que parece. Toda a humanidade atual descende de 3 linhagens: Sem, Cam e Jafé. A própria narrativa afirma que deles vieram as nações. A humanidade recomeçou de um único núcleo familiar. E nas primeiras gerações, os casamentos aconteceram entre parentes próximos, não por perversão, mas por necessidade histórica. A população mundial havia sido reduzida a quase zero. Sem essa realidade, a continuidade humana seria impossível. Agora vem a pergunta inevitável. Se hoje isso é proibido, por que naquele momento foi permitido? A resposta está no contexto. A proibição formal contra relações entre parentes próximos surge séculos depois, na lei dada a Israel. Antes disso, estamos em um estágio inicial da reconstrução humana. No início da história, a carga acumulada de mutações genéticas era muito menor do que hoje. Os riscos biológicos que conhecemos são resultado de milhares de anos de degradação progressiva. No mundo pós-dilúvio, essa deterioração ainda não havia alcançado o nível atual. Isso não transforma aquela prática em modelo moral permanente. Transforma em medida excepcional para a preservação da espécie. Permissão circunstancial não é aprovação eterna. Quando a humanidade cresce e se estrutura, limites são estabelecidos. E aí surge a legislação clara proibindo esse tipo de relação. Não é contradição, é desenvolvimento histórico. E agora observe o impacto disso. Todas as culturas, povos e civilizações vieram daquele reinício. A diversidade que vemos hoje, idiomas, etnias, tradições, nasceu de uma única raiz familiar. Isso elimina a ideia de múltiplas origens independentes.
A humanidade compartilha o mesmo ponto de partida. E essa é a parte que muitos evitam encarar. Sim, as primeiras gerações após o dilúvio envolveram relações entre parentes próximos. Sim, isso foi permitido naquele contexto específico. Não como padrão moral universal, mas como condição necessária para que a vida humana continuasse. Sem isso, não haveria expansão populacional. Sem expansão, não haveria história. Sem história, não haveria você. O desconforto é compreensível, mas o cenário era extremo. O mundo recomeçou pequeno, muito pequeno. E foi desse ponto mínimo que surgiu toda a complexidade humana atual. No fim, a pergunta não é se o começo foi desconfortável. A pergunta é se entendemos o contexto antes de julgar o processo. A humanidade inteira veio de um único reinício. Isso conecta todos nós àquela família, sem exceção. O começo não é o problema, mas o que fazemos depois dele é. Se viemos da mesma origem, por que vivemos como se fôssemos estranhos?